E é aqui na Avenida Sapopemba, no bairro Sapopemba, em São Paulo, que viemos conhecer a história de uma mulher de sucesso, a Andréia. Vamos lá? Chegamos na casa da Andréia. Prazer, Andréia. Prazer. Obrigada por nos receber aqui tão bem. Andréia, como que começou essa história com as rosas? Enfim, conta pra gente um pouquinho. Olha, Amanda, começou num momento difícil, porque eu trabalhei numa empresa e, assim, nessa empresa eu fui injustiçada, então eu perdi praticamente o meu chão. Então, nessa dificuldade, é que na verdade, eu fui forçada a chegar no artesanato, a fazer o artesanato para me manter. O primeiro momento foi para o meu sustento mesmo. E quando eu comecei, foi assim, o primeiro contato que eu tive com as flores foi um curso que eu fiz, eu ainda trabalhava nessa empresa, e eu fiz para fazer um capricho da minha filha, porque a minha filha que gostava de artes. Acabou que ela não gostou de fazer as flores. Por um tempo essas peças ficaram soltas dentro da casa, porque ninguém fazia nada. E no momento de dificuldade é que eu não tive assim a opção de ter um outro trabalho, de me manter, e foi onde eu fiz as flores, fui para a rua e comecei a trabalhar. Porque assim, através de uma pessoa te acusar de algo que você não fez e você perder tudo, te dá revolta, dá vontade de você brigar, de você, sei lá, primeiro momento assim, é difícil você lidar com uma coisa que você não fez. Você tem que provar para o mundo que você não é aquilo que te acusaram. E com o tempo, graças a Deus, eu consegui reverter essa história. Eu mostrei que realmente eu não tinha culpa do que fui acusada. E as flores foi que me devolveu dignidade, porque ali naquele momento, quando eu não tinha nada, eu consegui sobreviver, consegui passar por essa fase sem pedir favor a ninguém, sem depender da ajuda de ninguém. Então, assim, com o meu próprio trabalho, com o meu próprio esforço, eu e meu esposo, a gente conseguiu passar essa fase ruim. E graças a Deus, essa fase ruim hoje são flores. Então, assim, tudo se resumiu em flores. Não só naquele momento de vender a rosa no primeiro momento, mas hoje no trabalhar, no expor o produto, de ensinar outras pessoas, de ver o crescimento de outras pessoas que hoje passam o que eu passei há 5 anos atrás. Então eu falo sempre, gente, é difícil, mas não vamos abaixar a cabeça, vamos levantar, vamos trabalhar, correr atrás. Como toda mulher batalhadora e apesar da situação difícil, Andréia não desistiu e veio para São Paulo buscar uma nova oportunidade. E as rosas continuaram em seu caminho. E aqui no ateliê Pássaro Encantado foi onde começou as aulas da Andréia com artesanato. A sua história de artesanato aqui em São Paulo começou nesse local, é isso? Foi aqui, ela foi minha primeira aluna, há 5 anos atrás, foi ela e a Cida. E assim, a Cida foi a minha mãezona aqui em São Paulo. Porque no primeiro momento eu cheguei até a Cida com um convite para vir almoçar na casa dela um dia de domingo. Aí ela me convidou para conhecer o ateliê dela e aqui a gente conversando, ela me mostrou as peças dela de biscuit. Aí eu falei que fazia flores de EVA. No primeiro momento ela teve uma resistência, porque ela não conhecia o trabalho, é normal isso. Porque quando eu comecei a trabalhar com EVA, pouca gente sabia desse trabalho, apesar de ser um trabalho já antigo, porque antigamente esses frisadores que a gente usa hoje, se fazia flores de tecido. E com o EVA é uma técnica nova. Aí eu mostrei para ela, a primeiro momento ela queria fazer para dar aula, e ela falou assim, olha, muito complicado, vem dar aula você aqui. Aí eu falei, mas gente, eu nunca dei aula, como é que eu vou fazer isso? Ela falou, não, eu te ajudo, a gente vai... Aí ela foi me ajudando. Então assim, tudo que eu fiz hoje na minha carreira, tudo que eu tenho hoje, o primeiro passo foi ela. A conversa trouxe as lembranças de como tudo começou. Então hoje eu exponho isso na minha marca, eu exponho isso no meu trabalho, porque se não fosse através da rosa, que eu fiz lá em Uberlândia, 6 anos atrás, com certeza hoje não estaria aqui. Então a rosa para mim é a mãe das flores, mas para mim é a mãe do meu trabalho. Então é muito especial. O vermelho então
É uma coisa assim, que eu falo que o vermelho simboliza paixão, né? Eu tenho verdadeira paixão pelo meu trabalho. No caminho de volta para casa, ela nos mostra como fazia para vender as rosas na época em que morava em Uberlândia. E aí, André, como foi esse sentimento, ir para a rua, vender flores? Como que foi isso? Primeiro por uma necessidade, né? E assim, o primeiro momento para mim foi difícil, porque eu não tinha o contato com o público, vivia um outro padrão de vida. Então abordar as pessoas era complicado para mim. Mas como eu trabalho com a rosa, eu usei o romantismo. Então eu abordava casais de namorado na pracinha, barzinho, as festinhas de final de tarde. E às vezes quando eu tinha resistência, que o rapaz não queria comprar a flor para nós, eu falava, mas como assim? Você não vai dar uma flor para sua namorada? E a rosa foi seu sustento durante uns 3 meses, pelo que você me falou, que você ia de cidade, ia nas festas vendendo. Foi ela que te salvou durante um período difícil da tua vida? Sim, porque teve um período que eu não tinha nem dinheiro para comprar comida para dentro de casa. E foi através das flores que eu consegui me manter. Então até que a minha vida se sustentabilizou novamente, foi através das flores que eu me reergui, que eu tive minha dignidade de volta. Um momento bastante especial para a Andréia foi quando recebeu um prêmio de reconhecimento do seu trabalho. Eu não esperava, foi algo extremamente gratificante. Porque você tem a noção do que você está trabalhando ali, mas você não tem a noção de onde o seu trabalho está indo. Quantas pessoas estão visualizando o seu trabalho. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, mas o que meu trabalho está repercutindo fora daqui, eu não tenho a dimensão total. E hoje você tem um pouquinho dessa dimensão? Tenho, porque às vezes eu recebo telefonema de alunos que falam assim, às vezes até brinca, falam, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu acho assim, todo mundo pode ser igual a mim. E até melhor, até maior. Empresária, hoje a Andréia mostra um pouco dos trabalhos que realiza. Os buquês de noiva, a revista de artesanato e as videoaulas. Então hoje eu trabalho também não só com o artesanato, nas flores, buquê de noiva, que o meu forte hoje é o buquê de noiva. Mas eu também trabalho com a revista, com divulgação em internet. Então, todo o meu trabalho hoje, as aulas, na verdade, hoje ela reduziu bastante. Mas porque eu foquei mais nas videoaulas. Então, as videoaulas, a venda da revista, a gente já está fazendo a 2ª edição agora também. O ano passado a gente fez um desfile de noiva para apresentação da coleção de buquê 2015. E graças a Deus eu tive aonde ter as melhores lojas de noiva presentes no meu evento. Então, assim, tudo aconteceu muito rápido. O recado que eu deixo é que não desista. Continue. Quando alguém der falar mal do seu trabalho, colocar defeito no seu trabalho, ignore. Porque aquilo ali foi só uma pessoa. Você tem um mundo inteiro para mostrar o seu trabalho. Antes de encerrar, pergunto a Andréia se ainda come biscoitos, já que era a única coisa que tinha para comer naquela época. Hoje, na brincadeira, eu falo muito isso. No momento mais difícil da minha vida, no fundo do poço mesmo, eu fiquei 1 semana comendo bolacha maisena e chamate. Então hoje eu prefiro a recheada. Já tenho um certo trauma da de maisena. Então tá bom, boa Aceita bolacha? Eu aceito uma. Obrigada, gente. Ó, bolachinha recheada.